Existem pessoas que, embora sejam cristãs, elas têm uma ideia de que a Bíblia, de que o cristianismo, ele começou ontem. Ele não começou ontem. O cristianismo, a Bíblia, tudo isso que a gente tem hoje, começou muito, muito tempo atrás. Por exemplo, primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século da era cristã. O que aconteceu? Você sabe? Porque você tem que saber. Porque o que aconteceu do primeiro ao quinto século da era cristã vai impactar a sua vida cristã hoje. E tem gente que não sabe. Por exemplo, quem foram os pais da igreja? A patrística. O que aconteceu por volta do quarto século? É importante. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Quando foram compostos, os 4 já estavam mortos. Porque foi composto Mateus, Marcos, Lucas e João com o cânon do Novo Testamento por volta do quarto século. Quem é que estava lá? Nem Paulo estava lá. Paulo já havia morrido. Então é importante você compreender como foi composto os cânones bíblicos do Novo Testamento. Tem gente que quer discutir teologia. Ele quer discutir conversa. E não é assim. Então, antes de você querer saber o ABCD da Bíblia e do cristianismo, aprenda quando foi composto o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Quando foi? Foi por volta do quarto século. A pedido de quem? Constantino. Quem estava lá? A patrística, ou parte dela, ou a cúpula da religião cristã daquele tempo. Aí há quem diga, homens inspirados pelo Espírito Santo estavam lá reunidos naquele concílio e eles então, influenciados por Deus, compuseram o Novo Testamento. Então tem coisas que tem que se estudar. Eu acredito, pastor Carlos Souza, acredito, que cristianismo não é o cristianismo constantiniano. Bote isso na tua cabeça. Cristianismo não é o cristianismo constantiniano, do quarto século para cá, com as figuras papais, com todas aquelas indumentárias romanas. Eu vou falar sobre 4 perigos que a igreja sofreu durante a história. Eu vou falar agora, eu quero que você anote. Então, compreenda que a linha teológica, histórica do cristianismo tem que ser pesquisada, tem que ser estudada. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, no século IV, já estavam mortos, quando montaram o cânon. As cartas de Paulo, dos demais apóstolos, ok? Então, tem que se estudar, tem que se pesquisar. Quantos e quantos livros que podiam estar compondo o Novo Testamento que não estão? Você sabe quais são eles? Onde é que estão os outros evangelhos? Onde é que estão os outros livros? Que alguns teólogos excomungam, dizem assim, não leia esses livros, porque esses livros são apócrifos, esses livros não são canônicos. Por que não são canônicos? Porque alguém decidiu que eles não deveriam ser canônicos, simplesmente por isso. Mas se eles tivessem tido a ideia de colocar junto, vocês estariam dizendo que são canônicos. Então tem que se pensar um pouquinho, ok? Então vamos lá, cristianismo constantiniano, para mim não serve. Cristianismo, nessa via de pensamento, para mim não serve. Tem que ser um cristianismo bíblico, um cristianismo de Cristo. Ok? Então vamos lá. A via de regra eu estou explicando aqui. Então vamos lá. Quais foram os perigos que a igreja enfrentou ao longo dos anos, ao longo da sua existência? Ok? Então vamos lá, existem pelo menos 4 perigos que a igreja enfrentou, que a igreja está enfrentando ao longo da sua existência, de 2000 anos aí de história, ok? Pegando aí do primeiro século e vindo até os dias atuais. O primeiro perigo era o perigo do paganismo, isso já em meados do primeiro século, do segundo século. Para quem não sabe, o paganismo, ele ameaçou
a igreja, o cristianismo, durante todo o período, principalmente primeiro, segundo e terceiro século. Por quê? Porque tinha muita influência de religiões, de filosofias e de fábulas e de mitos que queriam se introduzir na igreja. Por isso que eu digo, cuidado com o cristianismo constantiniano. Eles querem colocar muitas filosofias, querem colocar muitas fábulas, muitos contos, sabe? Quer fazer algo mirabolante. Cuidado com esse tipo de cristianismo. Então, o primeiro perigo que sempre sondou, sempre rondou a igreja, a vida cristã, a história do cristianismo, sempre rondou a vida cristã, o primeiro perigo era o paganismo. Superamos o paganismo. Porque o paganismo, depois, se deu no gnosticismo. Então, o problema do paganismo no primeiro, segundo e terceiro século é que o paganismo, ele veio para influenciar a igreja resistiu, só que depois promoveu o gnosticismo, que é a crença em nada. Então tome cuidado, tome muito cuidado. Tá cheio de canal aqui no YouTube que vai descredibilizar a Bíblia e descredibilizar a palavra de Deus e fazer você até perder a sua fé. Inclusive eu combato aqui no meu canal heresias e ceticismo de alguns gnósticos que carregam o nome de professor aqui na internet. Diz ser professor de grego, de hebraico, de aramaico, que não sei o quê. Cuidado! E tem mais, tem até teólogo aí que carrega o nome de pastor, mas que quer descredibilizar a palavra de Deus. Então tome cuidado. Então, o paganismo, por volta do primeiro, do segundo e terceiro século, queria influenciar a igreja. Queria prejudicar o avanço da igreja. Com misto de religião, de filosofia, de fábulas, e mais tarde se culminou no gnosticismo. Só que não só o paganismo, mas também o próprio papismo. Papismo, para quem não sabe, depois do segundo século, a conjugação e a consagração de homens únicos como líderes supremos da religião. E nós sabemos que no cristianismo não tem líder supremo, não tem o presidente, o líder. Não existe isso no cristianismo. Toda figura papista que já existiu na história, ela existiu com um único objetivo, que é universalizar a igreja e subjugar os fiéis. É isso que acontece. Pega o Mundial do Poder de Deus, por exemplo. Quem é a figura central lá? É uma espécie de papa, aquele Valdemiro. Pega lá a Universal do Reino de Deus, aquele Edir Macedo. É uma figura papal que subjuga os seus fiéis. Você pega aí, por exemplo, a Assembleia de Deus. Tem várias figuras papais. São pequenas igrejas, pequenos movimentos romanos, vestidos de um cristianismo fajuto e barato. Então tome cuidado. Então, o segundo perigo que rondou a história do cristianismo é o papismo. Então, do segundo século para cá, essa figura papal que veio, se introduziu na igreja, prejudicou a igreja medieval, prejudicou muitíssimo o cristianismo. Principalmente agora, por volta aí de 1000 e pouco, porque a cobrança de indulgência, umas esquisitices, umas coisas absurdas que os papistas fizeram durante toda a história. Inclusive agora, a gente está vivendo o limiar de algo terrível. Porque tem um papa que está aposentado forçadamente e o outro papa que está ficando doente e pode se ausentar. E vira aí um outro papa, tendo 2 papas vivos. Isso nunca aconteceu durante a história do cristianismo. Claro que esse evangelho romano é o evangelho constantiniano. Então fuja disso. Então, a primeira figura que quase acabou com o cristianismo, o paganismo. Um perigo terrível para a igreja, o paganismo. A segunda figura é a figura do papismo, a figura papal. Isso prejudicou muito o cristianismo. E o quarto perigo, que eu chamo de pentecostalismo. Agora vai apertar um pouquinho a coisa.
Não que o pentecostalismo seja algo perigoso, seja um veneno. Ele se torna algo perigoso e um veneno para quem não o conhece de verdade. Então, o pentecostalismo, ele acaba se tornando prejudicial para a igreja por pessoas que não o conhecem. Tem gente que acha que o pentecostalismo é ficar falando em línguas estranhas. Tem gente que acha que o pentecostalismo é ficar pulando com o pessoal dentro de igreja. Tem gente que acha que o pentecostalismo é ficar tendo visões e revelações e voando na maionese. Não é assim. O pentecostalismo, que surgiu lá, o movimento pentecostal, com William Joseph Seymour, lá um pregador afro-americano, lá na rua Azusa, lá em Los Angeles, na Califórnia, se difundiu por todo o mundo, movimento com curas, com milagres, com línguas, enfim. As pessoas viram esse movimento crescer, e ele cresceu de fato, ele pegou, só que ele foi desconfigurado. Foi desconfigurado. E hoje está aí essa aberração no mundo todo. No mundo todo. Como eu falei aqui que não é bíblico, o cara que fica pulando e rodopiando com o pé só. Tem igrejas aí que não parece que é igreja. Parece que é qualquer centro religioso, menos igreja. Então, quais são os perigos que sondam a igreja desde sempre? Desde o primeiro século, o segundo século. O primeiro perigo é o paganismo, que se culminou no gnosticismo. O segundo perigo é o papismo, que quase acabou com a igreja. O terceiro perigo é a questão do pentecostalismo, que é mal interpretado por muitas pessoas. Não parece, mas eu, que vos falo, sou pentecostal. Eu acredito em línguas estranhas. Eu falo em línguas estranhas. Eu acredito que os dons de curar são para os dias de hoje. Parece que não, né? Mas eu acredito. Eu sei que Jesus cura, eu oro por cura. Então, tá vendo como é que você está me conhecendo? Você pensou que eu era do outro lado. Eu não sou do outro lado. Eu sou pentecostal. Só que um pentecostal racional e equilibrado. Eu não sou um pentecostal doido e maluco. Você consegue compreender o que eu estou falando? Porque o pentecostalismo pode ser um remédio, pode trazer a cura, pode trazer a salvação, pode trazer a bênção, mas também pode matar se você não o estudar, se você não o compreender. Então tem gente que ele é pentecostal, mas ele é desequilibrado. Ele prejudica o movimento pentecostal no mundo. Porque ele, por exemplo, a gente está falando sobre história do cristianismo e falando sobre causas que prejudicaram o cristianismo durante toda a história, como, por exemplo, o paganismo, que culminou no gnosticismo no segundo século, por exemplo, o papismo e agora o pentecostalismo, que surgiu lá com Seymour na rua Azusa, lá em Los Angeles, na Califórnia, chegou no Brasil, algo maravilhoso, só que está sendo desconstruído por pessoas desequilibradas que pensam só em si mesmas. Eu podia dar um monte de nome aqui. Gente que usa o pentecostalismo como uma visão para eleger políticos, né? Para encher as igrejas, para ficar só revelando como se fosse eu sou pentecostal, tem que revelar alguma coisa. Não é assim que funciona, ela está errado. Olha, eu sou pentecostal, tem que falar em línguas estranhas. Não é isso. Eu sou pentecostal, tem que pular com pessoa. Para com isso, que isso é bobagem. Então tem gente que está desconstruindo o pentecostalismo. E o pentecostalismo pode ser um veneno para a sua vida, se você não conhecer, se você não saber como viver nele. Então, tome cuidado. Então, em primeiro lugar, o primeiro perigo que surgiu na história do cristianismo foi a questão do paganismo, que se culminou com o gnosticismo, a crença em nenhuma divindade. Depois veio o papismo, que quase prejudicou a igreja. E depois, agora, surgiu aí o pentecostalismo, que é uma bênção, mas tem que ser dosado com equilíbrio. E agora, recentemente, do pentecostalismo surgiu um novo movimento, que é o movimento neopentecostal. Eu quero me deter um pouquinho nesse, porque esse é um perigo. É um perigo e pode prejudicar o cristianismo. Eu estou falando hoje, ao vivo com vocês, para quem chegou agora,
sobre coisas que não são bíblicas, que parecem que são bíblicas, que acontecem dentro da igreja evangélica. Eu falei sobre 10 tópicos aqui e estou falando agora sobre 4 males que assondam, que ronda, que esteve sobre a igreja desde o primeiro século até hoje, que pode prejudicar a igreja. No primeiro e segundo século nós temos ali o paganismo, que se culminou no gnosticismo. Depois nós temos a figura dos papistas, que surgiu depois do segundo século. E nós temos agora, recentemente, o pentecostalismo, que pode ser uma doença para algumas pessoas de prejudicá-las. Eu sou pentecostal, equilibrado e racional. Tomara que você seja assim também. E agora, recentemente, surgiu uma nova modalidade, que é o neopentecostalismo. O neopentecostalismo, para quem não sabe, não conhece, ele surgiu lá nos Estados Unidos da América por volta do ano 1960, com igrejas americanas. Então esse movimento do neopentecostalismo, ele surgiu lá nos Estados Unidos da América e ele cresceu muito depois do ano de 1960. Ele chegou no Brasil a partir do ano de 1970, com a Igreja Universal do Reino de Deus, outras tantas ramificações que você vê aí na televisão. O que acontece é o seguinte: o neopentecostalismo, ele é um perigo. Eu vou explicar por quê. Porque o neopentecostalismo, ele é diferente do movimento anterior, que é o movimento pentecostal, ou pentecostalismo. Por quê? Porque no neopentecostalismo se tem algumas teologias que são estranhas, que são esquisitas. Preste bem atenção. Primeira, teologia da prosperidade. Se enfatiza muito a questão da busca pelo materialismo. Se enfatiza muito a questão da busca por bens materiais. Então, dentro do contexto da história do cristianismo, de perigos que surgiram, como no primeiro século, segundo século, o paganismo, o gnosticismo, o próprio papismo, aí depois surgiu agora o pentecostalismo, quando ele é desequilibrado é um problema, e agora o neopentecostal, o movimento neopentecostal. Surgiu em 60 na América, chegou no Brasil nos anos 70. O que acontece? Eles ensinam a teologia da prosperidade, que é a sua base, é o seu esteio. Eles dizem o seguinte: na nossa igreja, nosso movimento neopentecostal tem que ser próspero. Se você não for próspero, se você não tiver dinheiro, se você não for rico, Deus não está com você. E isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande. Porque Deus é Deus de todos. Rico e dos pobres e dos ricos. Deus não é Deus só de rico. Então a teologia da prosperidade que surgiu no ano de 1960, na América, foi trazida para o Brasil pelo Macedo, em 1970, de lá para cá ele vem pregando. E repare que eles enfatizam simplesmente a questão financeira e econômica. Não tem outra mensagem. A mensagem dos neopentecostais é simplesmente essa: dinheiro, 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 dinheiro. É só grana. Eu tenho um amigo meu aí, que tem um canal aqui no YouTube, peço que você siga ele lá, acompanhe ele lá, porque ele deu mais de 2 milhões de reais para a Igreja Universal do Reino de Deus em doações. Ele levava sacolas de dinheiro para o culto da Universal, que é uma igreja neopentecostal, para doar. Ele fazia fogueira santa, que é a fogueira bomba. Ele tem vários vídeos, testemunhos, relatos reais do que ele sofreu dentro desse movimento neopentecostal. Da Universal, da Mundial do Poder de Deus, e mais um montão de igrejas que estão surgindo dentro dessa visão teológica. Linha neopentecostal. É dinheiro, é grana, é prosperidade. E eles enfatizam o quê? Riqueza, bens, o seu sucesso, o seu crescimento, e parari barará. Então tome cuidado com esse movimento. Além da doutrina, ou do ensino teológico da prosperidade, eles ensinam e enfatizam o seguinte: dízimo, oferta, campanha de dinheiro.
para prosperar, para mudar de vida. Eles enfatizam isso. Simplesmente enfatizam isso. Então tome cuidado. Outra coisa é a independência das demais igrejas e seus segmentos teológicos. Então uma linha neopentecostal, ela é independente. O cara fundou a igreja dele, ele vai pregando ali, ele não quer saber de ninguém. Ali para ele é como se fosse uma empresa. Ele abre 6 da manhã a igreja e fecha meia-noite. Todos os dias. Todos os dias. E para ele, não é um trabalho para Deus, é um trabalho para ele. Você entende? Então tome muito cuidado. Eles enfatizam também a questão de guerra espiritual, de batalha espiritual contra o diabo. Tem que orar, determinar, e que não sei o quê. Essa questão de batalha espiritual e de confrontamento espiritual e de determinação. Determina aí, irmão. Determina aí. Determina o milagre. Determina. Surgiu com Kenneth Reagan, lá nos Estados Unidos da América. Quem trouxe ele para o Brasil foi o cunhado do Edir Macedo, o missionário R.R. Soares, que é outra igreja de linha neopentecostal, que enfatiza inclusive o seguinte: se você não for dizimista, você perde a salvação. Será que isso é bíblico? Algumas pessoas pensam que é bíblico, mas não é bíblico, gente. Eu estou dizendo que tem um montão de coisa que você pensa que está na Bíblia, mas não está. Ou se você não der o dízimo, você perde a sua salvação. Você está roubando a Deus. Aí eu leio Malaquias 3, versículo 10. Pega um texto do Antigo Testamento. Aí você fala, mostra um texto do Novo Testamento que fale sobre dízimo. Só tem um. Mateus 23, versículo 23. O dízimo não é obrigação do cristão entregar. O dízimo, no Novo Testamento, se você quiser dar, dê voluntariamente. Mas não tem um único texto bíblico no Novo Testamento que diga que o cristão é obrigado a ser dizimista. Ok? Só que dentro desse movimento do neopentecostalismo, você é obrigado a dar dízimo. Você não der dízimo, você vai para o inferno. Você perde a salvação. Vem o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, vem o demônio para destruir sua família. Aí você, com medo, pega todos os seus bens e dá para o Macedo. Com medo, você pega todos os seus bens e dá para o Rodemírio Santiago. Com medo, você pega os seus bens e entrega no altar, pensando que vai ter algum retorno, algum privilégio diante de Deus. Você acaba se frustrando depois, quando você cai na realidade. Então acesse aí o canal Ricardo Costa, canal Segunda Opinião, que ele tem bastante assunto nessa linha de entregar dinheiro na igreja. Ele deu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, não só em real, ele deu também em dólares, que ele foi morar nos Estados Unidos, trabalhador, um homem dedicado à família, ao trabalho, deu muitos dólares para o Macedo. Hoje, vai no canal dele, assiste lá os vídeos, você vai gostar, vai edificar você, vai orientar você, tá bom? Então, além dessa visão teológica, de batalhas espirituais, de dízimo, de oferta, de campanhas, a teologia da prosperidade que eles enfatizam muito. Eles também falam o seguinte, eles também batem forte no que diz respeito ao seu crescimento. Toda igreja neopentecostal cresce como nunca em qualquer lugar do mundo. Aqui em Lisboa tem uma gigante, bem no centro da cidade, numa avenida. Gigante a igreja. No mundo inteiro eles têm templo. Mundial, universal, essas igrejas neopentecostais crescem muito. E o que eles mais enfatizam em época política, como nós estamos agora no Brasil, é para eleger os seus candidatos. Então, igrejas neopentecostais investem muito em política. Não só em política, mas investem em rádio, em televisão, em empresas. Eles dizem para você, dá o teu tudo para eles. Eles pegam o teu dinheiro e montam empresa. Pegam o teu dinheiro para eles. Aconteceu agora recentemente, o filho do Marcelo Rezende, aquele jornalista que morreu alguns anos atrás aí no Brasil, que fazia parte da TV Record, ele foi coagido a deixar um termo e doando todos os seus bens para a Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje o filho está desesperado porque não tem nada.
Porque o pai deixou tudo para a igreja. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então tem gente que ele é enganado, que ela é enganada, sutilmente, e eles pensam que estão fazendo para Deus. Não, estou fazendo isso aqui é para Deus. Isso aqui não é para Deus. É para qualquer coisa, menos Deus. Então tem gente que fica preocupado com o diabo, o demônio. Amigo, quem tem pastores como esses que tem aí no Brasil, não tem que se preocupar com o diabo. Quem tem homens de Deus como esses que tem por aí, que só querem o teu dinheiro, só querem os teus bens, não tem que se preocupar com o diabo. O diabo está de braço cruzado, deixando esses homens trabalhar. Porque eles fazem o papel do diabo. Eles fazem o papel de tentador, de molestador, de enganador, de sedutor. Todas as características do diabo estão em algumas pessoas. Elas atuam para enganar e elas sabem que estão enganando. Tem pastor que sabe que a campanha que ele faz é só para arrecadar dinheiro. Tem pastor que sabe que a campanha que ele faz, que os dízimos que ele pede, as ofertas que ele pede, é para ele, para a família dele, é para a casa dele, é para o bolso dele, ele sabe. Só que você fica coagido na igreja, pensando, ai, se eu não der, ai, o diabo vai destruir minha família, ai, se eu não ajudar a igreja, ai, o demônio, o diabo, você fica naquela e você acaba dando. Só que a sua vida não muda. Não muda por quê? Porque você não está vivendo o cristianismo. Você não está vivendo no evangelho. Não vive o evangelho. Você vive num evangelho constantiniano, com práticas, com rituais, com tudo aquilo que parece que é de Deus, mas não é. Tem gente que, infelizmente, valoriza coisas que não é cristã. Vou ler um texto para você do evangelho. Nós vamos caminhar para o final, tá bom? Vou ler só um texto para você do evangelho. Vou ler um texto comum, um texto simples, só para te mostrar o que seria o evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho que você tem ouvido até os dias de hoje. Deixa eu lhe mostrar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 5. Por favor, abra aí. Vamos ler juntos. Se você não puder ler, guarde o que eu estou falando, ouça o que eu estou falando e leia depois, pausadamente na sua casa. Tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 5. Olha o que Paulo diz sobre o evangelho. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Texto de Paulo escrevendo à igreja de Corinto na Grécia Antiga. 1 Coríntios 15, versículo 1 até o versículo 5. Poderia fazer uma exegese do texto, mas eu não vou. O texto por si só é capaz de falar ao seu coração. Fuja de tudo aquilo que parece ser bíblico, cristão, mas não é. Tem coisas que você não precisa praticar, fazer, se prender. E você está fazendo. Deus quer restaurar o seu casamento? Ele quer. Deus quer abençoar você no trabalho? Ele quer. Deus quer mudar a sua vida? Ele quer. Deus quer lhe curar das suas enfermidades, das suas doenças? Ele quer. Pastor, eu estou passando por um deserto, por uma luta, por uma provação, por uma adversidade. Pastor, está difícil. Confie no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Confia na palavra de Deus.
Confia. Se tudo que você tem feito até hoje tem sido vão, que Paulo diz aqui, que tem pessoas que têm crido em vão, têm acreditado em vão, têm feito coisas e é vão. Tem gente que está dentro de uma igreja, de uma instituição, e é vão. Nada muda, nada acontece. E você ora, e você pede, e você clama, e você busca, e você vem, e você vai, e você faz campanha, e sobe monte, desce monte, vai no culto, vem do culto, dá dízimo, dá oferta, e se consagra, e você vai atrás do pastor famoso, do pregador famoso, da cantora famosa, e você anda para um lado, anda para o outro, e você vai, e você vem, e você se cansa. E você percebe que é vão. Por quê? Porque as práticas que você está praticando não são práticas bíblicas. Não são práticas do cristianismo bíblico. Isso aí é qualquer coisa constantiniana, assembleana, universaliana, mundial, alguma coisa de qualquer denominação, menos bíblica. Você tem feito tudo que está ao teu alcance. Você vai no tarô, no tarólogo, vai no búzios, vai no terreiro de Umbanda, de Candomblé, você procura o Papa, procura o Bispo, procura o Pastor, procura o Apóstolo, procura a benzedeira, você procura o Pai de Santo, a Mãe de Santo, você procura todo mundo, você procura a profetisa, o profeta, o pastor famoso, a pregadora, o pregador, a cantora famosa, você foi em tudo quanto é lugar. Fez simpatias e tudo você fez, nada acontece, nada muda na sua vida. Por quê? Porque você não teve um encontro real com o Evangelho. Com o Evangelho. É qualquer coisa que você praticou até hoje, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Eu não estou dizendo que tem pessoas que passam a vida inteira dentro de uma igreja cristã, achando que é bíblica, mas não é. No final ela se frustra. Acesse aí o canal do Ricardo Costa, canal Segunda Opinião aqui no YouTube. Deu mais de 2 milhões de reais, fora os dólares, em fogueira santa, em fogueira bomba da IUD. E ele não conquistou nada. Não conquistou nada. Hoje sim, hoje ele está no Evangelho. Hoje ele está vivendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje sim, ele vive a palavra de Deus. Está abençoado, está próspero, está aí na América. Ele, o pai dele, a mãe dele, a esposa, os filhos, o irmão, a família toda, todo mundo abençoado. Sem estar encaixotado dentro de um sistema religioso que diz o que você não pode e o que você pode fazer. Eu estava dizendo aqui em vídeos anteriores, como é que pode um pastor ou um cristianismo que se contradiz ao que Jesus ensinava? Por exemplo, Jesus é o Jesus dos aflitos, Jesus é o Jesus dos angustiados, Jesus é o Jesus dos tristes, dos atormentados, dos doentes, dos perdidos. É ou não é? Jesus não é o Jesus daqueles que estão sofrendo, daqueles que são vítimas. Porque se você prega um evangelho exclusivista, sabe? Como se você fosse algo muito precioso, os demais não. Isso não é evangelho. A palavra evangelho, ela é uma palavra simples. Boa nova. Evangelho é boa nova. Como é que você pode estar vivendo uma boa nova se você vive uma vida presa num sistema religioso que você não pode dar um passo sem que a religião saiba? Você não pode dar um passo sem a permissão do orixá, do caboclo, do guia, da mãe de santo, sem jogar um búzio. Você não pode dar um passo sem o pastor saber, sem uma oração. Que Deus é esse que você serve? Que não tem o poder de guardar você onde quer que você esteja. Como é que você diminui a grandeza de Deus a esse ponto, a esse nível? Acreditar que um copo com água é capaz de mudar a tua vida, isso é loucura. Acreditar que, sabe, dar a mão para a cigana ler, achar que isso vai mudar a tua vida.
Ou então fazer uma campanha de rosas numa igreja, achar que isso vai mudar a sua vida. Isso não vai mudar a sua vida. Paulo diz, 1 Coríntios 15, versículo 1 a 5, tem gente que tem crido em vão. Crido em vão. Faz campanha, sobe monte, desce monte, frequenta culto, dá oferta, dá dízimo, obedece o pastor, a profetiza, ou então a religião que você for, obedece, faz tudo direitinho ali, arrisca, e nada acontece na sua vida é a mesma, é um marasmo, uma vida, sabe, inútil, com tristeza, com lamento, com repulsa, com angústia, com dor. E Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva o Evangelho. Mas não um evangelho denominacional. Um evangelho que é uma boa notícia. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que ele ensinou. Você veja que a Torá judaica possui 613 mandamentos. Moisés resumiu em 10 e disse para a nação de Israel, obedeçam os 10. Jesus pegou os 10, que eram 613, e transformou em 2. E disse, isso é o cristianismo. Aí os discípulos perguntaram, o quê? Aí Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. E ame a Deus com todas as suas forças. Isso é evangelho. Só que essa simplicidade do evangelho não alcança você porque você é muito sofisticado. Você entende? Você é muito sofisticado. Para você tem que ser os 613 mandamentos. Os 10 que Moisés resumiu para você não servem. Os 2 que Jesus resumiu para você não servem. Amar o teu próximo como você ama você mesmo, amar a Deus com toda a sua força, para você não serve, porque você é muito sofisticado. O problema é esse. Você adora ser manipulado com a marionete. Você gosta de ser conduzido. Eu preciso ouvir o pastor. Eu preciso ouvir a profetisa. Eu tenho que ser manipulado por alguém. Eu preciso, ver o que os búzios vão dizer. Eu preciso de ajuda nessa área. Eu preciso ir buscar uma palavra. Você não precisa de nada disso. Você só precisa amar ao teu próximo como você ama a si mesmo. E amar a Deus com todas as suas forças. Você só precisa do Evangelho. Só do Senhor Jesus Cristo. E de mais nada. Que você possa hoje refletir em tudo que eu estou falando aqui há mais de 1h30, falando sobre coisas que se pratica dentro de igreja evangélica, que parece que é bíblico, mas não é. E refletir no que eu falei aqui sobre os perigos que rondaram, que sondaram o cristianismo desde o primeiro século, mas que foram vencidos. Como, por exemplo, o paganismo, que se culminou no gnosticismo, depois o papismo, que é uma desgraça, o poder centralizado em uma única pessoa, não presta. Depois o pentecostalismo, que surgiu lá com o William Seymour. Eu sou pentecostal, mas um pentecostal equilibrado. Todo pentecostal desequilibrado é um problema seríssimo, ele não sabe para onde vai. E depois o neopentecostalismo. Que você fique com o Evangelho, com a palavra de Deus. Tá bom? Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu comentário. Eu fiz vídeo aqui sobre Guilherme de Pádua, e aquele caso chocante de 1992, em que Guilherme de Pádua e a esposa, na época, a Paula, cometeram um crime lá no Rio de Janeiro. Eu fiz um vídeo aqui longo, espero que você assista não só o começo, porque eu começo falando do Guilherme de Pádua,
como ele está hoje, crente, pastor, etc. E vou indo até o final, assiste até o final. Porque eu não defendo assassino aqui, não. Se você entendeu que eu defendi assassino, você está enganado, você não assistiu o vídeo. Assista o vídeo até o final, tá bom? Porque esse cristianismo que é capaz de perdoar um assassino confesso e não é capaz de perdoar a vítima, esse cristianismo não é bíblico, não. Um cristianismo que salva um assassino, confesso, não é capaz de salvar uma pessoa cruelmente morta, assassinada, eu não creio nesse tipo de cristianismo. Porque contradiz o que Jesus ensinou. Porque Jesus é o Jesus dos aflitos, dos perdidos, dos miseráveis, dos necessitados, dos pobres e assim por diante. Então Jesus jamais ia se contradizer. Porque tem gente aí dizendo o seguinte, o Guilherme de Pádua se arrependeu, o Guilherme de Pádua pediu perdão, o Guilherme de Pádua agora é crente, é pastor, é uma bênção. Pera um pouquinho, que evangelho é esse que só alcança o assassino arrependido e transforma ele, salva ele, e não é capaz de alcançar a menina que foi morta e assassinada? Muito cuidado, muito cuidado. Tem gente aí colocando no inferno quem não está lá. Morreu sem salvação. Como é que você sabe que morreu sem salvação? Então, eu contraponho alguns argumentos teológicos porque não são bíblicos. Como é que você pode julgar que uma pessoa está no inferno e perdeu a salvação só porque ela não era da sua igreja? Só porque ela não levantou a mão aí para aceitar Jesus na sua igreja? Você acha que isso é o suficiente para salvar? Aceitar Jesus? Eu aceito Jesus aqui como Salvador. Isso por si só salva? Você desconhece a matéria teológica e bíblica da graça. Você não sabe o que é graça. Qual é o tamanho da graça de Deus? Hein? A graça de Deus que salva apenas um arrependido? Só o arrependido? A graça de Deus não alcança uma pessoa violentada, uma pessoa assassinada, uma pessoa ferida, doente, não alcança? Então, leia o Evangelho. Vai ler o Evangelho. Estude um pouquinho a vida de Jesus. Veja que homem maravilhoso. Jesus é Deus. Eu acredito na divindade de Cristo. Ele é Deus. Então leia. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia livros históricos da época. Vai ler. Porque Jesus seria contraditado ou contraditório se tudo que a religião cristã ensina hoje fosse verdade. Porque o cara é um assassino confesso. Guilherme de Pádua é um assassino confesso. Ele tirou cadeia. Assassino confesso. Foi lá, disse que matou a menina, assassino confesso. Aí o assassino confesso é abraçado pela igreja evangélica brasileira e diz, agora é pastor, agora é crente, foi perdoado, a graça de Jesus o alcançou. Peraí, a graça de Jesus é tão pequena para alcançar um bandido, um assassino confesso, mas não é capaz de alcançar a menina que foi violentamente morta? Que graça é essa? Que evangelho é esse? Que não é capaz de salvar a menina que foi cruelmente assassinada? Qual é a sua ideia de graça? Qual é a sua ideia de graça, de salvação? Como é que você pensa? Só é salvo quem é da Assembleia de Deus? Será mesmo? Só é salvo quem é da presbiteriana? Será mesmo? Só é salvo quem for arminianista? Ou só é salvo quem for calvinista? Quem é de Jesus Cristo não é salvo? A graça de Jesus não é capaz de alcançar a todos? Só quem se arrepende? Você tem certeza disso? Você vai apequenar a graça de Deus mesmo? Você acha que a graça de Deus cabe dentro de um copo como esse aqui? É isso? A graça de Deus cabe numa sala como essa que eu estou aqui? É isso? Não faça isso. Não diminua a graça de Deus. Não coloque ela dentro de uma denominação, porque ela não cabe aí dentro. A graça de Deus está em
todos os lugares. Não existe um único lugar em todo este planeta, em todo esse universo, que a graça de Deus não esteja. E a graça de Deus está aí onde você está agora. Não importa onde, mas está com você. Deus te abençoe. Se inscreve no canal, deixe o seu comentário, o seu like. Dúvida bíblica e teológica, pode fazer que nós vamos responder a todos. Tá bom? Beijo no seu coração. Obrigado para quem ficou até agora, para quem deixou o like. Compartilhe o vídeo, manda para quem você quiser. E vou sempre continuar fazendo a mesma pergunta. Inclusive aí para os teólogos que são pré-tribulacionistas, teólogos pré-tribulacionistas, eu estou esperando o texto bíblico do arrebatamento secreto e da volta de Jesus em duas fases. O texto bíblico. Não venham pegar texto bíblico que diz e que apresenta a volta de Jesus visível, querendo dizer que é secreta. Estou esperando dos teólogos pré-tribulacionais texto bíblico do arrebatamento secreto da igreja, texto bíblico de uma vinda de Jesus em duas fases. Estou esperando o texto bíblico dos 7 anos das bodas do Cordeiro. Estou esperando o texto bíblico da volta de Jesus antes da grande tribulação. Tá bom? Então, você que está me assistindo, você que é teólogo pré-tribulacionista, mande os textos para eu fazer exegese. Tá bom? Eu quero o texto bíblico da volta de Jesus antes da grande tribulação. Quero o texto bíblico de uma vinda de Jesus secreta. Quero o texto bíblico de uma vinda de Jesus em duas fases. E eu quero o texto bíblico dos 7 anos das bodas do Cordeiro. Tá bom? Deus abençoe você e sua família. Pastor, o senhor é o quê? Pré ou pós-tribulacionista? Eu sou pós-tribulacionista histórico. Como Jesus pensava, como os apóstolos pensavam, como os pais da igreja pensavam, como os reformadores pensavam, assim eu penso. Jesus está voltando. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.